Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com o ex-jogador de basquete aqui da cidade, o José Geraldo Pastor. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Vamos começar, antes da gente entrar no basquete mesmo, falar um pouco da sua trajetória, né? Você é nascido em Minas. Eu sou nascido em Minas, né? No interior de Minas. Aí acabei vindo parar na cidade, né? A cidade que eu adotei. Hoje eu sou um cidadão jacariense, né? Como todos, né? Eu me considero mais jacariense do que a cidade mesmo que eu nasci. Qual cidade que é lá? Chama Barão de Cocais, Minas Gerais. Você fica lá até quantos anos? Eu fiquei lá até 18, 19 anos, mais ou menos. E o que você lembra lá da sua infância? Que tipo de cidade que era? Ah, é bem interior, assim, né? Na realidade é uma cidade que tem siderúrgica, mas é uma cidade pequena, né? É um pouquinho maior que Santa Branca, né? Tem algumas características igual a Santa Branca e outras já mais uma cidade que tem indústria, né? Então aí eu fiquei lá, demorei até a começar a jogar, né? Eu poderia ter começado mais cedo e ter tido uma trajetória até melhor do que eu tive no basquete, entendeu? E a sua família é de lá? Seus pais são de lá? É, meu pai é falecido e minha mãe ainda é viva, né? Ainda mora lá. Mas eles nasceram lá também? Nasceram lá, né? Minha mãe mora lá até hoje, né? E desse casamento aí nasceu eu, né? Que foi pro basquete. Meus irmãos também começaram, tiveram uma trajetória mais curta. Minha irmã, que é medalhista olímpica, né? Jogou junto com a Paula Hortência, a Cláudia Pastor, né? E teve uma trajetória, medalha de prata em Atlanta, né? Uma coisa muito bacana, né? Que a gente orgulha muito. Né? Uma família do basquete. Uma família do basquete. Na realidade não era, mas se tornou, né? E a sua adolescência, lá você começa a trabalhar cedo? Como é que foi isso? Comecei a trabalhar cedo, trabalhar pesado, né? E todo mundo falava, mas ninguém tomava iniciativa de levar para um Belo Horizonte, que não era tão longe, né? Mas todo mundo falava, você tem que jogar basquete, tem que jogar basquete. Aí minha mãe, né, mandou uma carta para um jornalista lá de Belo Horizonte, da TV de lá, e ele que me indicou ao clube lá, onde que eu comecei, né? O seu pai fazia o quê? Trabalhar na siderúrgica? Meu pai é siderúrgica, foi aposentado na siderúrgica. A maioria dos trabalhadores da época era siderúrgica mesmo. Você e mais quantos irmãos? Nós somos em 11. 11 irmãos? 11 irmãos. E você é qual da escadinha aí? Eu sou o quarto. O quarto? O quarto. E como é que foi passar a infância nessa família cheia de gente? Que tipo de educação os seus pais deram para os filhos? Ah, meu pai sempre fez questão da que a gente estudasse, né? Assim, apesar da quantidade de pessoas que você pensar 11 filhos, né? Hoje em dia, você criar uma família de 11 filhos não é fácil não, né? E né, até onde que a gente pôde, a maioria chegou a um estágio bom de estudo, né? E estamos aí, né? Cada um... Lá na cidade, o que é que tinha para fazer de distração, eu tô me referindo, né? Lá tem muita coisa bonita, né? Tem cachoeiras, tem o Caraça, né? Que é um lugar muito bonito que tem lá na região, né? Tinha rios, essas coisas mais de interiorzão mesmo que tinha pra gente fazer, né? E futebol amador, né? Que eu também gostava de acompanhar o futebol amador da cidade lá. Mas nunca jogou? Não, futebol não. Na realidade eu jogava, mas sempre foi muito ruim, né? Marcava uns golzinhos, mas... Dos seus irmãos, quantos são de altura igual a sua, ou mais ou menos? Na realidade nós somos em 11, deve ter uns 5 mais ou menos, num padrão de altura mais elevado, né? Padrão basquete. É, padrão basquete, né? Seus pais não eram altos? Meu pai era alto, mas assim, não é uma pessoa 1,86 m, 1,87 m, é uma pessoa alta, né? Mas dava para ver pelo o porte físico dele, o tamanho da mão, né? A mão dele era do tamanho da minha, calçava 46, 47, então já dava a ver que na genética já tinha alguma coisa ali, né? E o seu pai nunca jogou nada, nunca praticou esporte? Meu pai nunca praticou nada. Nada? Nada. Até então, na minha família, quando eu saí, ninguém tinha participado de equipe de futebol, nada assim. Entendeu? Você foi o primeiro? Eu fui o primeiro.
Daí, então, você estava contando que sua mãe manda essa carta para o jornalista de Minas. Aí o clube lá de Belo Horizonte, que é o clube ginástico, né? Aí eles me convidam para ir treinar lá. Aí, a partir daí, começou a minha trajetória, até eu vir parar em Jacareí, né? E é lá que você começa a jogar profissionalmente? Lá que eu comecei, né? Comecei a jogar tal, né? Um pouco tarde, né? Inclusive, eu não participei de categoria de base, mas só que treinamento pesado, tudo, né? Eu consegui me destacar na posição. Inclusive, fui para o exterior, né? Quando o Catar era bem feio, agora tem coisas lindas lá, né? Cara, tudo moderno. Mas lá era tudo, você via areia e aqueles prédios bem simples, né? Aí eu fui convidado para jogar no Catar, fiquei lá, era para ficar 6 meses, fiquei 3 meses lá no Catar, né? Isso no comecinho da carreira? Isso já estava mais ou menos na metade, porque na realidade eu comecei em 81, né? 81. Isso foi em 86 mais ou menos, né? Eu já tinha tido uma convocação para a seleção brasileira na época, né? Cheguei a participar de treinamento de seleção, só não fiquei, foi cortado, mas cheguei a participar, né? Para quem começou tarde, né? Chegar nesse... O time lá de Minas, qual era que você jogava? Eu joguei no ginástico, né? Que foi que eu comecei, e no Minas Tênis Clube, né? E lá você disputa campeonatos? É uma carreira profissional mesmo com... Não, a gente disputava o Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, né? Que chamava Antiga Taça Brasil. Então disputava, inclusive eu cheguei a jogar contra o Biratã, né? É mesmo? Que era o meu clube lá, o ginástico. Nós viemos jogar em São José dos Campos contra o tênis clube na época, né? Era Nilo, Marcelo Vido, Zé Geraldo, né? O outro Zé Geraldo de lá. Era uma equipe fantástica que eles tinham lá, né? E a gente encarava mesmo, não tinha assim medo né, pelos nomes, né? E chegamos a... foi uma coisa assim, apesar de depois ele ser meu assistente técnico, não foi técnico, foi assistente técnico, eu cheguei a jogar contra o Bira, né? Então, o Biratã já estava mais veterano, né? O Biratã já estava no final da carreira já, né? O Biratã acho que foi Mas isso aí não quer dizer nada. O homem era um monstro, né? O Biratã acho que foi o maior nome de Jacareí no basquete, né? Foi, sem do dúvida, Brasil também, sem dúvida, né? Teve bons aqui em São José, o Edivar Simões, que jogou aqui também, né? Mas ele foi, assim, um destaque mesmo. Né? Então você fica em Minas de 81 até 86? Até 87, não, 86. 86 eu fui para o Catar, em 87, quando eu voltei, algumas pessoas de Jacareí foram lá, né, em Belo Horizonte, me contratar. Inclusive, na época, eu estava em dúvida ainda, né? Eu decidi ir na rodoviária de São Paulo, que eu vinha para Jacareí, né? Sentei em frente ao guichê da empresa de ônibus lá e estava em dúvida que o Edivar Simões de São José era técnico do Monte Líbano e ele me chamou para ir para lá. Para o Monte Líbano? Para o Monte Líbano. Só que na época do Monte Líbano, ele ia de São José todos os dias para São Paulo, né, para treinar o Monte Líbano. Aí ele até me ofereceu passagem de avião. Eu falei, não, eu vou de ônibus mesmo, né? Que eu ainda estava naquela dúvida. Cheguei na rodoviária de São Paulo, sentei lá, aí vim guichê lá da empresa de ônibus. Aí fiquei, e agora? Espero que ele ia de São José e ia me pegar lá, né? Aí acabei selando meu destino. Vim para Jacareí, estou muito feliz. E voltando só para a gente explorar um pouco mais sua passagem pelo Catar, quando você fica aqueles meses lá, o que era aquele país nos anos 80? Que hoje a gente vê tudo moderno, né? Mas naquela época você falou agora há pouco que não tinha quase nada, né? Não tinha quase nada. Eu morei lá num apartamento junto com um indiano, que era jogador de vôlei, né? O técnico era egípcio, né? Então é uma cultura assim totalmente diferente, né? E o que me ajudava muito é que tinha vários treinadores de futebol brasileiro lá, né, na época mesmo, e quem me levou foi um treinador do futebol, entendeu? Você lembra quem era? Ele foi treinador lá de Minas, do Atlético, foi treinador do Cruzeiro, chamava Procópio Cardoso. Procópio Cardoso. Foi campeão os dois times aí. Inclusive ele tinha uma marca no joelho do Pelé, que o Pelé fez uma marca no joelho dele. E a diferença de
Em relação à culinária também, costumes, você sentiu muito, não? Ah, senti um pouquinho. Se bem que o frango lá era da marca da gente aqui, né? Era o mesmo, era exportado já na época para lá, né? É o tradicional. Então, eu optava mais por isso, porque lá eles comem muita carne de carneiro, essas coisas, e eu não estou muito acostumado, entendeu? Então, eu mesmo preparava a minha comida. E o que você mais estranhou? Teve alguma coisa? Ah, do modo geral, eu me adaptei, mas mesmo é dificuldade da língua, né? Que lá no treinamento era o árabe, né? E, na realidade, a comunicação era mais feita em inglês. Então, eu já não tinha muita habilidade com as duas línguas, então já era um pouquinho mais difícil, né? Essa parte aí que dificultou um pouquinho. E lá faz muito calor? Na época estava frio. Frio? É. Foi mais ou menos a época da Copa do Mundo, exatamente por isso, entendeu? Porque se fosse no meio do ano ia ferver lá, né? Quando falaram que a Copa do Catar vai ter que ser nos meses de novembro, dezembro, eu já sabia por que era, né? O pessoal já não tinha muita noção que o calor lá é muito grande fora da... E o lado financeiro compensou sua ida para lá? Na época foi até razoável, né? Perante a moeda brasileira na época, né? Que todo dia as coisas aumentavam, né? Inflação enorme. Na realidade, o meu contrato seria por seis meses, né? Só como as equipes lá tiveram problema, aí eu acabei participando só dos treinamentos mesmo, não cheguei a participar do campeonato. Aí eles me pagaram o equivalente à metade do contrato na época, fiz um acordo com eles lá, aí fiquei os 3 meses. Aí você volta para Minas. Para Minas, aí estou lá sossegado, né? Mas vocês voltam para jogar em Minas de novo? Eu voltei, mas ainda estava sem contrato, mas eu morava na casa do Minas Tênis Clube. Ah, você morava lá? Eu morava na casa do Minas Tênis Clube, que eles têm o esquema de casa para atleta, né? Aí eu morava lá. Foi quando eu recebi a proposta do Monte Líbano e de Jacareí, que eles apareceram do nada lá, né? E o que você falou que ficou pensando na rodoviária, se vinha ou não para cá? O que te fez optar por Jacareí e não pelo Monte Líbano? Teve alguma... Eu acho que foi coisa de Deus mesmo. Foi coisa de momento mesmo, sabe? Foi uma coisa assim que eu falei, não, eu vou para lá, eu acho que ali eu selei meu destino, né? Você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Jacareí? Jacareí, só alguns jogadores de Jacareí que tinham ido jogar em Belo Horizonte, e um de Belo Horizonte que vinha jogar aqui, que é o Eugênio Anastasia, que jogou aqui na época, pelo Trianon, que levou, inclusive, o meu vizinho lá, o Gustavo, o pessoal chama ele de Guzão, né? Que levou para Belo Horizonte, então era a única noção que eu tinha. Eu ia falar em Jacareí, mas eu não imaginava, né? Entendeu? Aí você chega em Jacareí, já tem casa para morar? Como é que ficou isso? Aqui em Jacareí, na realidade, a estrutura, né? Apesar do pessoal ser muito bacana, nossa, eu fui super bem tratado, a gente morava nas casas do clube mesmo, no fundo que ficava ali na Ramira Cabral, né? Né? Mas era legal, era solteiro, não tinha problema nenhum de ficar ali, entendeu? Então tinha os colegas, né, que moravam na mesma casa, então foi uma fase assim até especial, né? Tive ótimos colegas lá, né? E o que pareceu para você de primeira impressão de Jacareí? De Jacareí, na realidade, eu achei meio estranho, né? Quando eu cheguei à rodoviária, eu achei meio estranho e tal. E aí pedi indicação de como que eu fazia para chegar no Trianon, falou, é só seguir reto, né? A rodoviária antiga, né? Aí, a princípio, eu fiquei assim meio... porque você vê o centro assim, as cidades antigas, elas são muito apertadas, né? Não é igual São José dos Campos, que já tem ruas mais largas, essas coisas. Mas é normal, estava acostumado com o interior mesmo, né? Para mim foi tranquilo. E aí você já vem para jogar no Trianon, claro. Você já começa imediatamente a entrar no time, já participar? Isso, aí na época, no primeiro ano, foi o Valdir Pagan, né? Que hoje é falecido. 87. 87, né? Aí tivemos uma boa participação no campeonato, né? Tive colegas de
de clube que foram jogar em clube grande, do Vasco, né? Tinha o Mingão que jogava comigo também. E 1988 que a gente teve um time também muito forte, né? Que jogava o Águara, que hoje é repórter da ESPN, não? ESPN, né? Comentarista da ESPN. Tinha vários jogadores assim de nível, né? Era um time assim para disputar a primeira divisão mesmo, né? É o time da foto. É o time da foto. Então, vou mostrar a foto para vocês darem uma olhada aí. Aí na ponta lá na esquerda é o Biratã. O Biratã. Camisa branca. É isso. Escala o time aí. O Biratã, Joelson, Cruxem, o Celso Dória, sou eu, né? O Agra, que é o comentarista lá. Isso. O Mical, aqui é o Sérgio Guedes, né? Aqui o Azevedo, aquele que eu te falei que era o massagista, o Rogério, né? Que a gente chama de pernil. Rudinei, né? Um amador muito bom. O Dori, né? Que é secretário de esporte hoje. Secretário de esporte. Tá o Carlinhos. O Dori tá bem no meio ali com a mão na bola. Com a mão na bola. Bola mais escura. Isso. Tem o Carlinhos, né? O Carlinhos também teve uma participação muito legal aqui em Jacareí, jogou no Minas Tênis Clube. O Checha, que é de São Paulo. O Pai Negro, que a gente considera que foi um jogador assim fantástico, né? Teve alguns problemas fora de quadra, né? De problemas que com droga, tudo, né? Mas hoje ele faleceu já, né? E o Guré, né? Que é uma pessoa fantástica, a família maravilhosa, né? Foi massagista da gente também, falecido também. Com quantos desse time você mantém contato hoje em dia? Hoje o Carlinhos, né? O Checha eu só encontro quando tem jogos de veterano, mas eu tenho participado pouco, né? O Dori, né? Que eu encontrei com ele esses dias. O Agra eu só vejo pela televisão. Cruxem mora lá no Santa Cruz do Sul. O Joelson nunca mais vi. E o Celso Dória, que tem vários filhos, dois ou três filhos que disputam a NBB, né? Já está na idade que a gente tinha na época, né? E como é que foi? Conta pra gente como é que foi a campanha desse campeonato, assim, os principais jogos, o momento que vocês sentiram, vai dar para chegar no troféu. A nossa equipe, na realidade, a nossa equipe já era favorita, né? Mas isso não quer dizer que né, a gente não ia encontrar clubes assim, dificultar, né? A gente tinha os lugares que a gente sabia que era muito complicado com relação à torcida, né? Que é Oswaldo Cruz, né? Rio Preto. Não, Rio Preto não é mais torcida, Rio Preto era mais rivalidade mesmo, né? Então, foi assim um campeonato difícil, mas que a gente já sabia que se a gente jogasse normal, que não teria problema. Com quem que foi a final? Foi contra Rio Preto, acho, se eu não me engano. É que eu confundo muito 87 com 88, às vezes eu faço alguma... depois, se alguém puder me corrigir também, entendeu? E esse time que tinha o Biratã ali de auxiliar técnico, né? Esse time foi um time que ficou... o próprio time ficou vários anos ali ou foi desmontado depois? Foi desmontado. Infelizmente foi desmontado, né? Aí foi cada um para um lugar diferente. Você ficou? Não fiquei porque a equipe acabou. Né? Desculpa. Logo depois a equipe acabou, né? Em 89. Na hora que subiu para a primeira divisão, acabou? Houve um desmanche da equipe, né? Mas quando a gente estava na A2, eu não me recordo, acho que em 87, a gente disputava contra times da primeira. A A2 fazia uma fase que disputava com... Então a gente ia jogar no ginásio do Corinthians, ia jogar contra o Corinthians, ia jogar contra equipes fortes também, entendeu? Então a gente tinha uma participação assim, né? Nós disputamos a Série A2, mas a gente tinha uma participação bacana nos campeonatos. Né? Tá certo. Vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco tem mais histórias do Zé Geraldo no basquete. A gente volta daqui a pouco. Até já. É bacana, cara.